Oi, gurias! Tudo bom? Hoje eu vim aqui desvendar o segredo dos cílios postiços para vocês. Sim! Vocês me pediram muito pra mim dar dicas de como que eu coloco cílios postiços, qual é a cola que eu uso, tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo completinho com as minhas top 3 dicas pra não ter erro de colocar cílio postiço. Pega um papelzinho, uma caneta e anota essas dicas porque elas vão salvar realmente a vida, viu, gurias? Não tem erro nenhum seguindo esse passo a passo, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa é a escolha dos cílios postiços. Sim, não adianta vocês acharem que aqueles cílios postiços mais baratinhos vão dar certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Por isso que eu vou dizer pra vocês que tem a dica da escolha dos cílios. Para iniciar, eu prefiro um cílio postiço assim, que a base não é tão grossa e nem é tão fina. Ó, esse aqui tem a base bem fininha e esse aqui tem a base bem grossa. Eu gosto desse daqui que é o meio termo. E daí ele te ajuda muito na hora de tu aplicar o cílio. A primeira coisa que tu precisa saber é a escolha do cílio postiço. Sabendo isso, já tem meio caminho a andar. Segunda dica é a cola do cílio postiço. Sim, tem colas baratinhas, tem colas mais caras, mas hoje a gente tem uma variedade muito grande de cola. Então a gente vai ter que achar uma cola perfeita para te colar os teus cílios, ok? E a minha terceira dica é a pinça. Sim, gurias, ela ajuda muito na hora de aplicar os cílios postiços. Com ela tu consegue alcançar alguns cantinhos que tu não alcança de maneira fácil, apenas com os dedos ou com uma pinça normal. E ela te dá segurança por ser arredondada, sabe? Não tem problema de tu enfiar no olho. Então sim, essa pinça ajuda muito e eu vou indicar pra vocês terem uma pinça assim pra poder aplicar os cílios. Tendo essas 3 coisinhas aqui, vamos aplicar? Pra começar, a gente vai escolher o cílio, que no caso é esse com a base média. Vamos medir ele nos nossos cílios. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer a medição. Eu olho bem fixo no espelho e eu sempre faço a medição dos meus cílios da bolinha do meu olho pra fora. Por quê? Porque eu não gosto que fique aquela coisa dentro do meu cantinho interno me incomodando. Então eu sempre faço a medição desse jeito. Coloco a parte interna nesse cantinho aqui da bolinha e aí vejo o que sobrou pra fora. O que sobrar pra fora eu vou cortar com uma tesourinha bem pequenininha. Depois disso, a minha dica é um prendedor mesmo de roupa. Eu gosto muito desse de plástico, que eu coloco o meu cílio apoiado. Por quê? Porque assim eu tenho uma maior facilidade para poder aplicar a cola de uma maneira que ela não vai escorrer, não vai ter perigo de cair o cílio nem nada. Então eu coloco a pontinha desse cílio nesse prendedor e aí eu pego a minha cola. Eu vou dar dica de 2 colas que são as minhas preferidas, que tu consegue encontrar de maneira fácil, tá? Primeiro essa daqui da First Kiss, que ela é daquelas de bisnaguinha, tá? Ela promete 16 horas de duração e eu gosto muito dela. Ela é perfeita, assim, na minha opinião. É a melhor que tem, assim, de bisnaguinha, sabe? Ela seca super rápido e o cílio realmente dura muitas horas. Uma dica que eu tenho, quando vocês forem usar essas colas que é de bisnaguinha, aplico uma gotinha aqui na minha mão pra mim poder esperar ela ficar no ponto. Porque sim, gurias, é esse o segredo da colocação dos cílios postiços. É a cola tá no ponto. Ah, mas Dani, eu já vi essa dica e não funcionou. Então, seguindo esses 3 passos, não tem erro, tá bom? A segunda cola que eu gosto muito, essa daqui dá pra maquiar. Ela é ótima porque ela não vai ter problema de dar alergia, porque ela é livre de formol e de latex. Uma cola também super acessível, vocês encontram com muita facilidade. E o que eu gosto muito dela é que ela tem o pincelzinho. E esse pincelzinho ajuda muito na hora da gente poder aplicar nos cílios, assim, sem desperdiçar o produto, ó. Aqui tá da First Kiss e aqui tá da pra maquiar. Ela é mais fininha também, então ela seca assim, ó, muito rápido. Então, anota aí a dica da cola. As 2 que eu mais gosto são essas. Já tem post das 2 lá no blog, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês conferirem se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre cada uma, de valores e tudo mais. A cola foi colocada ali, secou, tá no ponto. O ponto é o que, gurias? Quando ela ficar grudentinha, ó. Essa aqui não tá grudentinha, tá seca. E essa aqui já tá, ó. Conseguem ver a diferença, ó? Não tá grudentinha e tá grudentinha. Então, o ponto dela é esse, ela estar grudentinha. Pega a pinça ajuda muito. Eu gosto de colocar ele bem no meio da pinça e aplicar. A maneira que eu aplico, eu coloco sempre um espelho na parte, tipo, de baixo, assim, do meu rosto, pra eu poder ter essa visão bem ampla do meu olho. E eu aplico ele de cima pra baixo. Como é que eu faço? Eu aplico no meio. E, Dani, isso eu já sei, aplica no meio nas 2 pontas. Eu primeiro aplico no meio e espero, gurias. E aí, sim, eu vou colocar primeiro o cantinho interno e depois o cantinho externo. Por quê? Porque às vezes a gente coloca ele no meio e já começa a puxar pro lado e puxar pro outro, acontece que o cílio vai bambeando pro lado e pro outro. Então eu coloco no meio, espero uns segundinhos, coloco de um ladinho, coloco do outro ladinho. Agora é a hora do meu truque, anota aí. O que eu faço? Eu pego os meus 2 dedinhos assim e eu vou fixando assim, ó.
Isso depois que estiver bem seco, tá? Depois que tu põe lá, termina tua maquiagem, vai, termina, bota o pó, bota o contorno, tal. Aí, antes de tu passar a máscara de cílios, tu vai lá e dá uma pressionadinha. Por quê? Porque ele vai unir o teu cílios verdadeiro aos postiços. E assim vai ficar perfeito, viu, gurias? E aí eu finalizo com máscara de cílios. Muita gente aplica a máscara antes. Eu não consigo. Pra mim não dá certo, eu faço uma sujeirama, não tem como. Então a minha dica é a máscara de cílios ser a última coisa. Agora, como bônus, porque vocês são os meus amores, vou dar uma dica de como fazer esses cílios que são mais grosseiros ficarem mais naturais. Vamos lá? Sabe aquele cílio que tu acha que não tem solução? Ó, por exemplo, esse aqui é um cílio bem grosseiro, bem plástico, tá? Eu faço o quê? Eu retiro ele com a minha pinça. Eu já usei esse cílio, tá? Ele tá do meu tamanho bem certinho, ó. Retiro ele com a pinça. Pego um Curvex e eu vou colocar viradinho assim. Vou colocar só a raiz pra dentro e ele pra fora. Assim, ó, gurias. Consegue ver aí? Assim. E vou segurar. O que vai acontecer? Esse cílio vai ficar com uma curvatura muito mais natural. Olhem. Nem parece o mesmo cílio, né? E aí, pra finalizar, eu faço o quê? Eu pego uma daquelas escovinhas e eu vou penteando ele, tipo, pra um lado e pro outro. Ó, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pro lado e pro outro, ó. Pra ele soltar, pra não ficar aquela coisa, sabe, tão grudado. Então, eu vou penteando assim, vou abrindo bem ele pra ficar bem mais natural. E o resultado é um cílio praticamente diferente, ó. Fica bem curvadinho. E fica bem espaçadinho, ó, depois que tu penteia ele. Então, anota essa dica aí pra quando vocês tiverem esses cílios mais durinhos, ó. Fica quase que um cílio 3D, tão bonito. Então, esse foi o meu Desvendando os Cílios Postiços, com 3 dicas. Vocês gostaram? Comentem aqui se vocês querem mais alguma coisa assim de desvendando, com dicas fáceis e que funcionem, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu like e de enviar pra aquela tua amiga que adora cílio postiço, mas tem dúvida na hora de colocar, tá bom? Tchau, tchau!